Você já sentiu o peso invisível de expectativas que não são suas? Aquela sensação de que precisa provar algo, de seguir um roteiro que a sociedade escreveu para você? Talvez a inquietação de se preocupar demais com o que os outros pensam, ou a busca incessante por algo que, no fundo, nunca te preenche de verdade. É uma realidade dolorosa, não? Carregamos esses fardos por anos, talvez por décadas, sem perceber o quanto eles nos roubam a leveza, a alegria e a verdadeira paz interior. Pense bem, quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria por medo do julgamento alheio? Quantas vezes se esforçou para acumular coisas que acabaram só juntando poeira e preocupação? Ou talvez se prendeu a arrependimentos do passado, revivendo momentos que não podem mais ser mudados, perdendo a beleza do agora. Essa é a armadilha em que muitos de nós caímos, uma rotina de ansiedades e buscas vazias que nos impede de viver plenamente. Mas e se eu te dissesse que, ao cruzar a marca dos 61 anos, muitas dessas correntes simplesmente se desfazem? Que existe um segredo na sabedoria da idade que nos liberta desses pesos, revelando um caminho para uma vida mais autêntica e feliz. É como se a vida, com sua delicadeza e experiência, nos convidasse a uma grande faxina mental e emocional, onde o que realmente importa brilha, e o resto, bom, o resto simplesmente deixa de fazer sentido. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessas verdades libertadoras. Vamos explorar juntos as coisas que, depois dos 61, simplesmente não importam mais, e como abraçar essa nova perspectiva pode transformar cada dia. Prepare-se para desvendar um novo capítulo de liberdade e plenitude. E assista até o final, pois há uma revelação que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o envelhecer. É uma jornada fascinante, não é? De repente, percebemos que o palco da vida não precisa mais ser iluminado pelos holofotes da aprovação alheia, que a plateia somos nós mesmos, e o roteiro, bem, o roteiro é escrito por nossas próprias mãos, com as tintas da nossa experiência e sabedoria. E a primeira grande coisa que começa a perder o sentido, a se esvair como fumaça ao vento, é justamente essa obsessão pela opinião alheia. Pense em quantos anos passamos moldando nossas escolhas, nossas palavras, até mesmo nosso jeito de vestir, pensando no que os outros iriam dizer. Aquele almoço de domingo, onde você se sentia compelido a contar uma história de sucesso, mesmo que não fosse tão brilhante assim, só para impressionar o primo distante. Ou a hesitação em perseguir um hobby novo e divertido porque parecia coisa de criança, ou inapropriado para a sua idade. Carregamos essa preocupação como um escudo, ou talvez como uma corrente, por tanto tempo, que acabamos esquecendo quem realmente somos por debaixo dela. Mas, meus amigos, depois dos 61, essa corrente começa a enferrujar e a se partir. A beleza de chegar a essa idade é que já vimos de tudo um pouco. Já erramos, já acertamos, já caímos e nos levantamos inúmeras vezes. E nesse processo, aprendemos uma verdade fundamental. A vida é muito curta para ser vivida na sombra do julgamento alheio. O que importa de verdade não é o que o vizinho pensa da sua roupa, ou o que o colega de longa data acha da sua decisão de viajar sozinho. O que importa é a paz que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que foi fiel a si mesmo. É a alegria que te inunda quando faz algo que ama, independentemente de ser útil ou produtivo aos olhos dos outros. Essa liberdade de não se importar com a opinião alheia não é egoísmo, muito pelo contrário. É um ato de auto-amor e respeito. É reconhecer que a sua felicidade e o seu bem-estar são prioridades e que ninguém mais vive a sua vida, sente as suas dores ou celebra as suas vitórias como você. Quantas vezes deixamos de experimentar uma nova atividade, de fazer uma viagem dos sonhos,
ou até mesmo de pintar o cabelo de uma cor ousada, tudo porque imaginamos a sobrancelha erguida de alguém ou um comentário desaprovador? Agora, depois dos 61, essa voz interna que ecoa a preocupação externa diminui de volume, e uma nova voz, a sua própria, começa a soar mais forte e clara. Comece hoje a fazer pequenas escolhas que refletem essa nova liberdade. Vista aquela roupa que te faz sentir bem, mesmo que seja fora de moda. Diga não a compromissos que não te dão prazer, sem sentir culpa. Diga sim a convites que te tiram da rotina, mesmo que pareçam um pouco loucos. A opinião alheia é como uma nuvem passageira. Ela pode até obscurecer o sol por um momento, mas logo se dissipa, e o seu céu pessoal continua lá, esperando para brilhar. Você já acumulou sabedoria e experiências suficientes para saber o que é bom para você. Confie nisso. Essa é a sua vez de viver sem amarras invisíveis. E falando em coisas que nos prendem, há outra ilusão que desbota com o tempo, revelando sua futilidade: a busca incessante por acumulação material. Essa corrida insaciável por ter mais. Uma casa maior, um carro mais novo, as últimas tecnologias, o guarda-roupa recheado. Por tantos anos, fomos condicionados a acreditar que a felicidade estava na próxima compra, na próxima aquisição, que o status era medido pela quantidade de bens que possuíamos. E assim, trabalhamos incansavelmente, economizamos com sacrifício e muitas vezes nos endividamos, tudo em nome de uma promessa de satisfação que raramente se cumpre. Depois dos 61, uma luz se acende e percebemos que a maior parte dessas coisas são apenas isso: coisas, objetos. Elas podem trazer um prazer momentâneo, um brilho fugaz, mas não preenchem o vazio interior. Não compram amor, nem saúde, nem paz de espírito. Pelo contrário, muitas vezes trazem mais preocupação, com a manutenção, com a segurança, com o medo de perder o que se conquistou. A casa grande precisa de mais limpeza, o carro novo requer mais seguro, e as tecnologias rapidamente se tornam obsoletas, criando um ciclo vicioso de consumo. A verdadeira riqueza, descobrimos, reside em experiências, em relacionamentos, em momentos de alegria simples. Uma conversa sincera com um amigo, o riso de um neto, um pôr do sol na praia, o cheiro do café coado pela manhã. São esses os tesouros que ficam, que nutrem a alma e que não podem ser comprados em nenhuma loja. Essa é a fase da vida em que desapegar se torna libertador. Olhar para as gavetas e armários cheios de coisas que não usamos há anos e sentir a leveza de se livrar delas, de doar, de simplificar. Não se trata de viver sem conforto, é claro, mas sim de reavaliar o que é essencial e o que é supérfluo. É entender que a abundância não se mede pelo que se tem, mas pelo que se é e pelo que se compartilha, pela capacidade de apreciar o que já se possui, em vez de focar no que ainda falta. Você já construiu sua história, já acumulou suas experiências. Agora é tempo de viver com mais leveza, valorizando o intangível, o imaterial. É o tempo de trocar a corrida por coisas por uma caminhada tranquila pela vida, saboreando cada passo. Essa transição da busca pelo ter para a valorização do ser é um dos maiores presentes da idade. E essa sabedoria nos leva a questionar outras armadilhas que nos prendem. Agora que já começamos a soltar as amarras da opinião alheia e da acumulação material, vamos mergulhar em outra corrente invisível que, depois dos 61, simplesmente não tem mais poder sobre nós: os arrependimentos do passado. Os arrependimentos. Quem nunca se pegou revivendo mentalmente uma decisão errada, uma palavra não dita ou um caminho não escolhido? É como uma fita de vídeo que insiste em tocar em loop na nossa mente, nos lembrando do e se.
E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse falado o que sentia? E se eu tivesse viajado mais jovem? Esses pensamentos podem ser corrosivos, roubando a alegria do presente e projetando uma sombra sobre o futuro. Passamos anos nos culpando, nos remoendo por coisas que, na realidade, não podem mais ser mudadas. Mas a verdade é que o passado já passou. Ele é um professor, não um carcereiro. Depois dos 61, temos a perspectiva de quem já viveu muito, e sabemos que cada escolha, cada erro, cada desvio, contribuiu para a pessoa que somos hoje. Não existe uma versão perfeita da sua história, apenas a sua história, com todas as suas curvas e reviravoltas. Insistir em se lamentar pelo que foi é como tentar nadar contra a correnteza de um rio que já seguiu seu curso. É um gasto de energia inútil que impede você de flutuar na superfície do agora. O segredo aqui é a aceitação e o perdão. Aceitar que você fez o melhor que pôde, com as informações e a maturidade que tinha na época. E perdoar a si mesmo, porque todos nós somos humanos e estamos em constante aprendizado. Em vez de lamentar, podemos extrair lições valiosas. O que essa experiência me ensinou? Como posso usar essa sabedoria para fazer escolhas melhores daqui para frente? Ao fazer isso, transformamos o fardo do arrependimento em uma ferramenta de crescimento, e o passado deixa de ser uma âncora para se tornar um trampolim. Essa libertação dos arrependimentos nos abre espaço para abraçar a próxima coisa que perde a força depois dos 61. As expectativas irrealistas sobre si mesmo. Por boa parte da vida, somos bombardeados com a ideia de que precisamos ser produtivos o tempo todo, de que o valor de uma pessoa está ligado à sua capacidade de fazer, de conquistar, de estar sempre ocupado. A aposentadoria, para muitos, pode vir acompanhada de uma crise de identidade, como se o valor pessoal diminuísse ao parar de produzir, no sentido convencional. Mas essa é uma das maiores falácias. Depois dos 61, descobrimos que nosso valor não está atrelado ao que fazemos, mas ao que somos. A pressão de ter que ser perfeito, de ter todas as respostas, de estar sempre ativo e ocupado, começa a se dissolver. É o momento de se permitir desacelerar, de abraçar o ócio criativo, de desfrutar de momentos de quietude sem culpa. Não há necessidade de correr, de provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Permita-se tirar uma soneca no meio da tarde, ler um livro sem um objetivo em mente, sentar na varanda e simplesmente observar o movimento das folhas ou o canto dos pássaros. Não se sinta pressionado a preencher cada minuto do seu dia com atividades. A sua sabedoria, a sua presença, a sua capacidade de ouvir, de amar, de inspirar, são contribuições valiosíssimas, independentemente de estarem ligadas a uma agenda cheia. Abrir mão dessas expectativas irrealistas é se dar o presente da leveza, da autenticidade e de uma paz profunda. É perceber que, muitas vezes, o maior presente que podemos nos dar é simplesmente ser. E isso nos leva, naturalmente, a uma terceira verdade libertadora que se revela com o passar dos anos: a necessidade de ter sempre razão. Quem nunca se viu preso em uma discussão, sentindo a urgência de defender seu ponto de vista a todo custo, mesmo que isso significasse acirrar ânimos ou afastar pessoas? Essa busca incessante por ser o dono da verdade pode ser uma armadilha sutil, mas poderosa, que nos rouba a paz e a capacidade de aprender. Com a idade, ganhamos a perspectiva de que o mundo é muito mais complexo do que parecia, que existem tantas verdades quanto existem pessoas, e que a nossa própria percepção é apenas uma peça do vasto quebra-cabeça da existência. A rigidez de pensamento, a insistência em que minha forma é a única forma, começa a parecer pequena e desnecessária. Não se trata de abrir mão dos seus valores ou crenças,
mas de abrir espaço para a compreensão, para a escuta empática, para a possibilidade de que o outro também tem uma perspectiva válida, ainda que diferente da sua. É um alívio imenso não precisar mais vencer cada debate, não precisar corrigir cada pequena imprecisão na fala de alguém. Em vez de argumentar, podemos simplesmente ouvir. Em vez de impor, podemos simplesmente compartilhar. Essa postura de humildade e abertura não enfraquece, mas fortalece. Fortalece os laços com quem amamos, porque promove o respeito e a aceitação. E fortalece a nós mesmos, porque nos permite continuar aprendendo e expandindo nossa visão de mundo. A beleza da maturidade está em reconhecer que nem sempre precisamos ter a última palavra. Às vezes, a melhor resposta é um sorriso, um aceno de cabeça ou até mesmo um "eu entendo". É na gentileza da escuta que encontramos uma paz muito mais duradoura do que na euforia de uma vitória em um debate. É realmente um alívio perceber que muitas das batalhas que lutamos ao longo da vida eram, na verdade, ilusões, movidas por inseguranças ou por uma programação social antiga. E enquanto desvendamos essas verdades libertadoras, notamos outra que se destaca: a busca incessante pela juventude. Essa obsessão que permeia nossa cultura, não é mesmo? A pressão para parecer mais jovem, para agir como se tivéssemos menos idade, para esconder cada ruga, cada fio branco, como se fossem defeitos a serem corrigidos. Gastamos fortunas em cremes, procedimentos, dietas mirabolantes, tudo na tentativa de deter o tempo, um esforço que, no fundo, sabemos ser inútil. Depois dos 61, algo mágico acontece. Uma serenidade toma conta e percebemos a futilidade de lutar contra a natureza. O espelho, antes um campo de batalha, torna-se um reflexo de uma história rica, vivida, cheia de sabedoria e superação. Cada linha de expressão é um registro de risadas e lágrimas, de alegrias e desafios. Cada fio branco é uma medalha de honra, um sinal de que você navegou por muitas estações da vida e continua aqui, forte e resiliente. A busca pela juventude eterna dá lugar a uma celebração da longevidade e da beleza que a idade traz. Em vez de lamentar o que se foi, aprendemos a valorizar o que se é agora. A energia pode ser diferente, sim, mas a profundidade da compreensão, a riqueza da experiência, a calma de quem já viu e viveu muito, são tesouros que nenhuma juventude pode comprar. É o momento de abraçar suas rugas, de exibir seus cabelos brancos com orgulho, de vestir o corpo que você tem com carinho e respeito. É entender que a verdadeira beleza reside na autenticidade, na confiança, na leveza de quem aceita e ama cada fase da vida. Não precisamos mais nos encaixar em padrões irrealistas. A beleza dos 61 para cima é uma beleza de essência, de alma, que transcende a superfície e ilumina de dentro para fora. É a sua beleza mais verdadeira. E, por fim, chegamos à última grande libertação que a idade nos oferece: o medo do futuro. Por tantos anos, nos preocupamos com o que viria, com o emprego, com a família, com a saúde, com as incertezas da vida. Planejamos, economizamos, antecipamos problemas, muitas vezes vivendo mais no amanhã do que no hoje. Essa ansiedade pelo futuro pode ser um peso enorme, roubando a paz do presente e impedindo-nos de desfrutar plenamente cada momento. Mas depois dos 61, olhamos para trás e vemos que a maioria das coisas pelas quais nos preocupamos intensamente nunca aconteceram, ou se aconteceram, encontramos uma forma de superá-las. A vida nos ensinou resiliência, adaptabilidade e uma profunda fé na nossa capacidade de lidar com o que vier. Percebemos que o futuro é, em sua essência, um mistério e que tentar controlá-lo é uma tarefa fútil.
A única coisa que realmente possuímos é o agora, este exato momento. Essa percepção nos permite soltar as amarras do medo e abraçar o presente com gratidão e plenitude. É o tempo de viver cada dia com mais intenção, de saborear cada refeição, cada conversa, cada raio de sol. É de se permitir sentir a alegria das pequenas coisas, sem a sombra da preocupação com o que pode vir amanhã. O futuro, sim, chegará, mas quando ele vier, você estará lá, com toda a sua sabedoria e experiência, pronto para encará-lo com a serenidade de quem sabe que já superou muito. Não se preocupe em ter todas as respostas. Confie na sua jornada, confie na vida. Viva cada dia como um presente, porque é exatamente isso que ele é. A incerteza do amanhã não é uma ameaça, mas um convite à confiança e à entrega. Você já construiu uma vida, já semeou bons frutos. Agora é o momento de colher a paz que advém de aceitar o fluxo da vida, sem resistências. Então, meus queridos amigos, ao chegarmos a este ponto, revisitamos algumas das coisas mais poderosas que perdemos o apego depois dos 61. Abandonamos o jugo da opinião alheia, que tanto nos tolheu, e abraçamos a autenticidade de ser quem realmente somos. Deixamos para trás a corrida exaustiva pela acumulação material, percebendo que os verdadeiros tesouros são as experiências, os afetos, os momentos simples. Libertamo-nos das correntes dos arrependimentos do passado, escolhendo aprender com eles sem nos prender a eles, e perdoamos a nós mesmos por sermos humanos. Também nos despedimos das expectativas irrealistas sobre o que deveríamos ser ou fazer, e abraçamos a beleza de uma vida mais tranquila, com tempo para o ócio e a autorreflexão. Soltamos a necessidade de ter sempre razão, abrindo espaço para a escuta, a compreensão e a verdadeira conexão com os outros. E, finalmente, desapegamos da busca incessante pela juventude e do medo paralisante do futuro, optando por abraçar a beleza e a sabedoria da idade e por viver plenamente o presente. Lembrem-se, meus amigos, que pequenas mudanças de perspectiva podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde mental, na nossa paz de espírito e na nossa felicidade diária. A vida depois dos 61 não é um declínio, mas uma ascensão, um período de profunda liberdade e autodescoberta. É a hora de desfrutar da colheita de uma vida bem vivida. Eu adoraria saber qual dessas verdades libertadoras mais ressoou com você. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua sabedoria pode inspirar muitas outras pessoas. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo que te ajude a viver seus melhores anos com plenitude e alegria. Abrace cada dia, celebre sua jornada e viva sua melhor vida em cada idade. Você merece toda a paz e a felicidade do mundo.